Hoje a gente vai falar do XPML11, que divulgou mais um relatório gerencial e também está em uma nova emissão de cotas. Foram duas em uma seguida da outra. Então, se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário. Se você puder compartilhar com alguém que se interessa pelo assunto de fundos imobiliários ou que gosta do XPML, vai ajudar demais o nosso trabalho. Bom, XPML 11 é um fundo de shopping, segmento de shoppings, tá, galera? Então, por isso que o dividendo dele é um pouco menor que alguns fundos se você comparar. Muita gente fala, mas 9% de dividend yield é um rendimento baixo. Mas às vezes a pessoa está comparando com o MXRF11, por exemplo, que é um fundo de papel. Então, não é uma comparação justa. Beleza? Então, rendimento aí de 9% nos últimos 12 meses, valorização, olha só que interessante, vários fundos aí caindo, ele se valorizou aí 12% nos últimos 12 meses. Base de cotistas muito boa, né, pessoal? 317 mil cotistas, um dos maiores fundos aí também da nossa bolsa, um valor em caixa aí de 2,21%, PVP um pouco acima de 1, o que pode indicar que ele está caro, né? O ideal seria bem mais próximo de 1 ou às vezes até abaixo, mas isso não quer dizer muita coisa, tá? A gente tem que considerar outros fatores para saber se o fundo imobiliário é bom ou não. Participação no IFIX dele também é uma participação relevante, aí 2,44%. O último rendimento dele aí foi de 81 centavos, o que dá mais ou menos 0,77% no mês, tá? A cotação base foi R$ 104,00, agora a gente consegue ver que permanece, né, nesses R$ 104,00. Deixa eu ver se tem aqui a cotação para a gente poder ver como é que tá aí os últimos períodos, né? Desde o começo do ano o fundo tá só se valorizando, aí partiu da casa dos R$ 94, R$ 93,00 e agora já está na casa dos R$ 104,00. No último ano, como a gente viu, teve alta, teve baixa, mas via de regra foi mais alta do que baixa, né? Cerca de 13%, tá? Só para efeito aí de conhecimento de vocês. Em relação ao pagamento histórico dele, né? No pagamento nos últimos anos aí, nesse mês, como eu falei, ele pagou 81 centavos por cota, no mês anterior também, mês de maio. Nos outros meses foram um pouquinho menos, mas a gente consegue ver que ele vem mantendo, né, essa média aí de pagamento de 75 até 80 centavos por cota. Tomara que isso aumente. Nesse mês ele ainda não divulgou, nós estamos no mês de julho de 2023, ele ainda não divulgou o seu pagamento. Normalmente ele divulga lá, né, bem próximo da data base, então dia 15 por aí. Então estamos próximos sim da divulgação, eu acredito que vai manter mais ou menos isso, tá, pessoal? Cerca de 75 até 80 centavos por cota, o que dá um rendimento condizente com o risco do fundo. Bom, aqui estamos com o relatório mais atualizado do mês de junho de 2023. Esse fundo tem vários shoppings na carteira, pessoal, shoppings interessantes, né? Shoppings bem localizados aí de maneira geral, tá? Então vamos ver algumas informações sobre ele. Já começando aí pelas taxas, sempre gosto de abordar tudo, tá, pessoal? Por mais que você já conheça o fundo, tem muita gente que está chegando agora e não conhece. Tem uma taxa de administração de 0,75 ao ano e uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark, e o benchmark é IPCA mais 6%. Então, ele tem taxas ok, na minha opinião, apesar de ter essa taxa de 20%, muita gente assusta, nossa, 20% sobre o benchmark, do que exceder o benchmark, né? Mas o benchmark, pessoal, não é CDI, né? Não é um benchmark assim fraco, vamos dizer assim. É IPCA mais 6%. Então, na minha opinião, é um benchmark interessante, por isso que o fundo, ele, né, pode cobrar uma taxa dessa, não tem nenhum problema. Claro que a gente sempre tem que buscar por fundos que cobrem taxas menores, tá? E antes de continuar aqui, pessoal, a ler o comentário do gestor e também continuar no relatório, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante que eu comentei no começo do vídeo, né? Ele fez a sua 8ª emissão de cotas. A data base foi aqui, ó, no dia 25 de maio, né? Fez a sua 8ª emissão e fez a 9ª já logo em seguida, né? 2 meses depois, aí em julho, né? Então, maio, junho, julho, 2 meses depois, ele já fez a sua 9ª emissão. E as duas emissões, pessoal, via de regra, compensaram, né? Se você aí quis subscrever no fundo, compensou porque teve um desconto, você conseguiu um desconto até interessante. De maneira geral, a 9ª emissão não acabou ainda, tá? Estamos no meio do período de preferência, tá? Que vai até o dia 20 de julho,
tá certo? A oitava emissão já acabou, já terminou, teve um montante captado aí total de 375 milhões, que foi o montante máximo, e isso já tem nesse relatório. Essa nona emissão ainda não tem, deve sair no relatório do mês seguinte, tá? Mas fique sabendo que já tem essa nova emissão de cotas. Bom, o Dia das Mães é uma das datas mais importantes para a performance anual de vendas do varejo e, consequentemente, para o setor de shopping center. Segundo dados da empresa Serasa Experian, em 2023, as vendas no varejo nessa data cresceram 3,7%. Isso aqui, né, de maneira geral, é só para você saber que o fundo teve esse momento bom por conta do Dia das Mães, então isso é interessante. Em termos operacionais e financeiros, os principais indicadores mensais do fundo apresentaram uma performance positiva quando comparada ao mesmo período de anos anteriores. Claro, né, pessoal? Infelizmente, a gente teve aí anos anteriores, em função da pandemia, a gente teve fortes quedas, né, na maioria dos fundos, principalmente fundos de shopping, né? Shopping é um lugar fechado, pandemia não dava para ir, então muitos ficaram fechados, outros ficaram fechados com restrição, outros, né, mesmo com, às vezes, tinha ali uma certa liberdade, mas muita gente não ia porque tinha medo, obviamente, né, e tal. Enfim, não vem muito ao caso, mas é só para que você saiba disso. Então, assim, comparar, às vezes, com períodos de anos anteriores, eu não sei que anos anteriores que estão falando aqui, mas eu acredito que, né, foram anos impactados pela pandemia. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado ao ler as informações. Obviamente, não é uma informação falsa, é uma informação verdadeira, mas é uma coisa óbvia, né? A gente espera que o fundo melhore em função dos anos anteriores, por conta que teve a pandemia, tá? Então, é basicamente isso. Receita do fundo. Aqui eu quero mostrar uma coisa importante para vocês, porque tem alguns fundos, pessoal, alguns fundos que no fechamento do semestre, eles costumam pagar um pouquinho mais. Deixa eu ver se o XPML faz isso. Ele costuma fazer em janeiro, né? Ele costuma fazer em janeiro, olha só. Ele faz um pagamento um pouquinho maior, tá? A gente consegue ver esse padrão aqui nos anos anteriores. Claro que 2020 a gente desconsidera um pouco, né, e tal, mas em janeiro geralmente ele faz um pagamento. Alguns fundos fazem um pagamento também melhor no mês de junho ou julho, tá? Que é fechamento aí de semestre. Mas se você olhar aqui, ó, tem as receitas, né? Se você olhar a receita do ano, desse ano agora, de 2023, o resultado dele foi de 82 milhões e ele distribuiu 84 milhões, ou seja, ele distribuiu mais do que ele gerou de resultado no ano, tá? Ele faz isso, obviamente, porque nos últimos 12 meses ele tem um resultado maior do que ele distribuiu, então por isso que dá essa diferença. Mas observem que ele não tem um resultado suficiente para poder gerar um rendimento maior no fechamento do semestre, tá? Por isso que, na minha opinião, esse rendimento ele vai se manter nisso aqui, não vai ter aquele boom para cima, como às vezes acontece. Então, só para explicar e dar a minha opinião. Bom, aqui está falando, né, que o fundo aí tem algumas iniciativas, né, para poder ajudar o meio ambiente e tudo mais. Isso aqui é muito importante, né? Mas a gente vai olhar mais a parte financeira, tá, pessoal? Vamos focar mais aqui na parte financeira. Se você quiser, obviamente, dar uma lida completa no relatório. Encerramento, então, da oitava emissão de cotas do fundo. Como eu falei para vocês, né? Foi a oitava emissão, montante total captado. O fundo conseguiu captar bastante dinheiro. Por isso, né, um dos motivos também, claro, que ele já engatou a nona emissão. Viu que tinha necessidade ali, que o pessoal aderiu à ideia. Vamos mandar a nona emissão e talvez até a 10ª emissão, quem sabe, né? Brincadeiras à parte, pessoal, mas é isso, né? O fundo, então, encerrou a oitava emissão de cotas em 29 de junho, sendo o montante total liquidado aí de 375 milhões de reais. O preço da emissão aí foi de R$ 98,60, sem considerar os custos de distribuição, que foram, então, aí R$1, tá? O custo, a taxa, né, melhor dizendo, foi R$1, tá? Bom, continuando, para conferir, tá, beleza. Prêmio, ativos do portfólio premiados. Tiveram alguns ativos aqui que foram premiados, né? Olha só, esse ativo aqui, ó, Catarina Fashion Outlet, em 27 de março de 2023, tivemos o prêmio Abrace, a principal premiação do setor de shoppings realizada pela Associação Brasileira de Shopping Centers.
Legal, né, pessoal? Informações interessantes, mas também não vamos ficar enrolando muito aqui, tá? Inclusive teve esse outro aqui, ó, Natal Shopping e tal. Então essa parte a gente vai pular um pouco. Que bom a gente saber disso, né? Saber que o fundo tá recebendo aí premiações nos shoppings que ele tem na carteira, mas a gente não vai ficar dando tanta importância assim. Bom, o XPML também anunciou a sua nona emissão de cotas em julho de 2023, sendo o montante inicial de 450 milhões. Então olha só, o fundo ele pretende captar um montante inicial maior que o montante total captado na oitava emissão. Olha só, o total, o máximo, né, melhor dizendo, o máximo é 375 milhões. Agora, esse aqui, o máximo é 562 milhões. Então, o fundo já melhorou um pouco ali as suas expectativas. Bom, destinação dos recursos da nona emissão. O fundo pretende, então, expandir os ativos imobiliários que ele tem, aquisição de ativos e otimização da estrutura de capital do fundo. É o padrão, né, pessoal? Não tem muito mais o que ele fazer também. É expandir, comprar mais e melhorar o que já tem, né? Acho que é basicamente isso. Mas é interessante a gente saber. Bom, aqui tem um cronograma da oferta. A gente não vai passar por aqui, pessoal, porque o foco do vídeo é olhar o fundo em si, tá? Então a oferta, como tá rolando já, se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo sobre isso, mas a ideia é falar do fundo mesmo. Resultado financeiro e distribuição, isso aqui é importante, tá? Como eu falei para vocês, o fundo ele teve um resultado bem próximo aí da sua distribuição, por isso que normalmente eu acho, né, isso não é certeza, mas eu acho que no fechamento desse semestre agora não vai ter um aumento tão expressivo no pagamento de proventos, tá? Agora, em janeiro, como é comum, como a gente já viu, normalmente tem. Então, quando chegar lá para o final do ano, a gente volta a conversar sobre isso. Bom, valor da cota, né, volume diário, liquidez, isso aqui tranquilo, tá? Não tem, o fundo não tem problema com liquidez, não se preocupe com isso. Rentabilidade do fundo, vamos dar uma olhada aqui para ver essa rentabilidade, como é que ela está se saindo. Bom, no mês de maio, né, se a gente olhar aqui de maneira resumida, o retorno total bruto do fundo, né, foi negativo de quase 1%, em comparação com o IFIX, aí, que o IFIX foi positivo de 5,42%, a gente tem uma perda, né, de 6,35 pontos percentuais. Isso no mês de maio, né, pessoal? Curto prazo, tudo pode acontecer, então ele teve um deslizezinho no mês de maio, né, se a gente pegar aqui o começo e o final do mês, que bem no final do mês, olha só, ele por coincidência já começou a subir. Então abril foi um mês positivo, maio um mês negativo. Por isso que eu falo, curto prazo não dá muita base para você analisar se o ativo vale a pena ou não. Nos últimos 12 meses, por outro lado, o fundo teve um retorno bruto aí de quase 13%, em comparação com o IFIX, que foi de 6,84%. Então ele foi positivo ao IFIX. Carteira do fundo, né? Obviamente é um fundo de shoppings, maioria, quase 94% são imóveis. Ele tem aí pouquinho de fundos na carteira, um pouquinho de CRI e um pouco de caixa também, tá? Aqui é a mesma coisa, né? Só outro tipo de gráfico. O fundo tem aí alguns CRIs, que são obrigações. Isso é alavancagem para o fundo. É importante você tomar cuidado com isso também, tá? Então você tem que olhar se o fundo não está muito alavancado, porque isso aumenta, obviamente, o risco do fundo. Na minha opinião, claro, né? Eu acho que é tranquilo. O fundo não está com uma alavancagem tão grande assim, né? Se você olhar aí, inclusive aqui o gráfico, o fluxo de amortização estimado, né? Você consegue ver que até 2033 é um fluxo crescente, depois cai e aí segue né, numa tendência aparentemente tranquila, né? Vamos ver como que vai ficar. Mas até 2028, até lá o fundo tem uma liquidez tranquila se ele precisar, né? Porventura fazer uma liquidação aí desses CRIs. E outra coisa, né, pessoal? Essas emissões que está acontecendo, se o fundo precisar, ele pega também. É claro que não é tão simples assim, mas ele pega, entre aspas, e faz a liquidação disso aqui. Então, eu acho que não é uma preocupação muito grande, tá? Bom, indicadores operacionais, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Acho que não tem nada demais, né? Falando das vendas e tudo mais, isso aqui é mais para a gente poder, né, entender o momento agora do fundo, tá? Eu acho que está tudo tranquilo, né? Fluxo de veículos, olha só, teve uma redução, obviamente. 2022 foi 46%, agora 11%. Custo de ocupação médio aumentou, vendas caiu, vendas totais caiu bem, mas assim, né, isso aí
paciência. Eu acho que a gente olhar outras coisas do fundo é melhor do que ficar olhando esse tipo de indicador, na minha opinião, né? Claro. Bom, área bruta, né? 521 mil. No ano aí teve uma pequena redução, mas acho que aqui tá tranquilo. Vacância, pessoal. Vacância é importante, tá? Vacância, então, do fundo nesse mês de maio estava em 4,5%. No ano, 4,8%. Nos últimos 12 meses, 4,2%. É um número razoável, tá? Um número tranquilo. Inadimplência aí nesse mês só teve 1,2%. Então, aparentemente, o fundo segue, né, tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Bom, inadimplência e vacância, a gente consegue ver esse gráfico aqui. A maior foi em janeiro, né, de 12% praticamente. Aí sim é uma inadimplência bastante alta, mas se a gente considerar a média, né, desconsiderando obviamente esse mês de janeiro, que foi um mês atípico, mas a média tá tranquila, né? Tá tranquila, abaixo de 8, 10% aí. Na minha opinião, é sossegado. E é normal ter vacância, né, pessoal? Porque shopping, entra loja, sai loja, né? Entra inquilino, sai inquilino. Então, vira e mexe vai ter uma vacânciazinha. Na minha opinião, não é tão assim preocupante. Inadimplência também, né? No mês de janeiro foi inadimplência, tá? Eu falei vacância, mas foi inadimplência. Então, aconteceu alguma coisa em janeiro que o fundo não recebeu, por isso que teve esse aumento. Mas a vacância segue numa média interessante. Então, fazendo a correção aí. Bom, a carteira em maio de 2023, a carteira imobiliária, conforme metodologia descrita na página 10 do fundo, era composta por mais de 10 shopping centers, os quais possuem um conjunto de área bruta locável de aproximadamente 520 mil metros quadrados e mais de 2.500 lojas. A área bruta do fundo, por sua vez, totalizou no mês mais de 135 mil metros quadrados. Os gráficos ilustram a diversificação do portfólio investido em contribuição destes para o NOI do fundo, em administradores e por região do país. Então, aqui estão os fundos imobiliários, né, e o NOI de maio de 2023, tá? Bom, diversificação regional, maioria no Sudeste, tem uma boa concentração aí no Nordeste também e tem um pouco no Norte. Administradores, né, JHSF, eu acho que bastante gente conhece, né, JHSF, Allianz, Anchor, Gazit, essas outras aqui eu não conheço, essas três menores, mas enfim, é bem diversificado também por administradores. Bom, aqui tem o histórico do fundo, pessoal, acho que aqui é mais para você dar uma olhada, né, mais aprofundada no fundo. Claro que esse aqui é um relatório, claro que esse aqui é um vídeo do relatório resumido, né, a gente não consegue trazer todas as informações, o ideal é você ver esse restante aqui, ó, que está todo o detalhamento dos shoppings, né, dos ativos que ele tem na carteira, endereço, participação, administrador, quando foi inaugurado. Então, isso aqui é uma coisa que você tem que olhar, porque senão ficaria um vídeo enorme, né? Já está dando mais de 16 minutos de vídeo aí, então realmente já está excedendo aqui o nosso tempo. Então é isso sobre o XPML. Eu, particularmente, acho um fundo muito bom, tenho na carteira, acho que vale a pena sim você estudar. Vou ficando por aqui, espero mais uma vez que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais.